Não, só uns 9 anos. Ah, não, é a segunda. Pessoal, olha só. Como eu confesso assim, ó, tu sempre vai saber, olhando na minha cara como eu estou. Claro que às vezes tem problema no dia a dia aí, né? O cara teve problema e tenta entrar na sala de aula rindo, feliz, que essa é a ideia. Eu não posso fazer meus problemas pessoais interferirem, né, na nossa aula. Mas quando a aula não flui bem, eu vou deixar muito claro como eu deixei no final da última aula. E não quer dizer que a culpa tenha sido de vocês, não. Eu assumo a responsabilidade. Eu deveria em algum momento ter cortado algumas perguntas e ter avançado na aula, certo? Então assim, só eu saí aqui deixando claro que eu não gostei do rendimento da aula, mas não quer dizer que eu esteja insatisfeito com vocês. Era uma indignação comigo. Agora olha só, essa não vai atrasar. Vou fazer uma revisão bem rápida dos conceitos básicos. Vamos relembrar como é que surge a fórmula para relacionar as escalas termométricas. E depois eu vou dar 4 tipos de exemplos clássicos de vestibular. As questões que mais caem no vestibular dessa área, certo? Feito esses exemplos, se sobrar uns minutinhos, eu começo a introduzir os processos de transmissão de calor. Bom, olha só. Quando a gente começou aqui na termologia, a primeira coisa que eu falei é que calor é energia térmica em movimento, sempre fluindo do corpo de maior para de menor temperatura. Muito obrigado. Calor parado não existe. Temperatura mede a agitação das moléculas ou dos átomos de um corpo sem problema nenhum. Então, átomo frio, e aí vai esquentando, ele dilata e a eletrosfera vibra mais. Nada demais. Energia térmica é a energia relacionada à temperatura, é a energia da agitação molecular. Energia interna. Quando eu falo energia interna, é a energia térmica mais outras energias chamadas de energias potenciais. Só vai entender de verdade energia interna lá na termodinâmica, lá no meio do ano. Depois a gente falou também de equilíbrio térmico, que é a tendência natural que os corpos têm de atingir a mesma temperatura. E para finalizar, nós falamos da lei zero. Se o corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B, e o corpo B está em equilíbrio térmico com o corpo C, o que eu posso falar de A e C? Estão em equilíbrio térmico, é o óbvio, ululante, a gente só chama isso de lei zero para, né, documentar e para poder chamar de ciência. Científico é aquilo que é documentado bonitinho. Show de bola. Aí, no finalzinho da aula, nós fizemos termômetros com as 3 escalas mais famosas do mundo. Celsius, Fahrenheit, Kelvin, a ordem não te preocupa, não precisa te preocupar com a ordem. Para que nós possamos relacionar 2 escalas termométricas, nós precisamos de pontos fixos. Quantos? 2. O ponto fixo da Celsius, todo mundo sabe. 100 graus Celsius, ponto de ebulição da água. 0 graus Celsius, ponto de fusão do gelo ou de congelamento da água. Não faz. O ninja, o cara que vai fazer medicina na UFSC ou ITA, ele já decorou que 100 graus Celsius 212. É 212 Fahrenheit. E 0 graus Celsius 32 Fahrenheit. O Kelvin foi investigar qual era a menor temperatura que existia. E meses de trabalho e de estudos complexos e experiências físicas fizeram com que ele concluísse que a menor temperatura que existe é o menos 273 graus Celsius, que ele chamou de zero. Zero absoluto, zero Kelvin. Bom, só que ele queria que a escala dele fosse parecida de pensar com a Celsius. Então ele partiu do zero e somou 273 unidades para chegar ao 0 graus Celsius. É por isso que 0 graus Celsius é equivalente a 273 Kelvin. E já que as 2 escalas são centígradas, quando daqui para cá sobe 100 unidades, daqui para cá também sobe 100. 300. Observem vocês que a Fahrenheit de 32 para 212 tem 180 divisões. É centígrada? Não. A Celsius é centígrada e a Kelvin é centígrada porque tem 100 divisões. Uma chaticezinha. A Celsius, ó, tem a bolinha, que a gente chama de grau, né? A Kelvin não tem a bolinha porque não foi um chute a escala dele. Ela nasceu de uma experiência realmente. Ele descobriu qual era a menor temperatura e chamou de zero verdadeiro. Beleza? Para a gente poder relacionar esses termômetros, a gente estava usando uma brincadeirinha, um joelho... Isso, garoto, joelho, pé, cabeça, pé. Essa era a continha que eu fazia. E depois de feita a conta e dividindo os denominadores corretamente, nós chegamos nessa fórmula aqui no final da aula. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Não cheguei? Não. Eu não fiz essa fórmula aqui. Não.
Eu, embora tenha visto as aulas, eu não vi a aula na íntegra, eu vejo trechos da aula para ver o que eu fiz. É possível que eu tenha pulado esse trecho, como na outra turma eu consegui ver isso, acho que vocês também tivessem visto, sem problema nenhum. Até aqui eu cheguei então. Tudo bem. Galera, imaginem que esses 3 termômetros que eu criei são termômetros idênticos, não era isso? E eles estão em equilíbrio? Quer dizer que eles estão medindo a mesma temperatura. Ótimo, e vamos fingir que essa temperatura chegou até o meio ali, ó. O líquido termométrico que é usado para medir a temperatura está ali, claramente. Se esses termômetros são idênticos, quer dizer que esse tamanho é igual a esse tamanho, é igual a esse tamanho. Tudo bem para vocês? Esse tamanho é igual a esse, é igual a esse. Tudo tranquilo? Quer dizer, cara, que eu posso fazer uma proporção entre esses tamanhos. Dá uma olhada. Esse tamanho, tu concordas que eu posso representar ele por TC menos 0? Que é esse número que está aqui, que eu não sei quanto é, menos o 0, que é aquele ali. Tudo bem? E como é que é o tamanho todo desse termômetro, então? 100 menos 0, fica à vontade. 100 menos 0, tudo bem? Igual. Tentem fazer a mesma conta nesse segundo termômetro, por favor. TF menos 32. 212 menos. Como alguns alunos às vezes têm dificuldade de fazer essa conta, tem um colega meu que dá aula há muitos anos também, que ele criou uma técnicazinha para a galera decorar. Ele compara a pessoa a um termômetro. Ele diz que a parte de cima é a cabeça, que a parte de baixo é o pé e que o meio é o joelho, certo? Então cabeça, joelho e pé. A cabeça é a parte de cima, o pé é a parte de baixo e o joelho é a parte do meio. Tranquilo para vocês? Aí ele até dança na frente dos alunos. Eu não consigo dançar. Mas ó, ele fala para a gurizada que na hora de fazer a conta é só fazer joelho, pé e cabeça, pé. Joelho, pé, cabeça, pé. Faz ali o joelho, pé, cabeça, pé. Deixa eu ver. TK, que é o joelho, que é o pé, joelho, pé, sobre, que é a cabeça menos o pé, joelho, pé, cabeça, pé. Por incrível que pareça, por mais babaca que seja, eu vejo os meus alunos de outros anos sempre que precisando falando joelho, pé, cabeça, pé. E eu percebi então nos últimos 4 anos que eu tenho usado essa técnica que ajuda bastante o aluno a decorar. Por isso então, sempre que eu for fazer essa continha comparando termômetros, eu falarei joelho, pé, cabeça, pé. Melhorando a fórmula, galerinha, TC sobre 100 é igual a TF menos 32 sobre 180, que é igual a TK menos 273 sobre 100. Tudo bem para vocês? Olha ali, ó. Centígrada e centígrada. Não é centígrada. E já que esses números aqui podem ser simplificados, eu vou dividir todos os denominadores por 20. E aí sim vai surgir a fórmula tal e qual tu vai ganhar no formulário da UFSC. Fórmula essa que tu já trabalhava com ela no passado, né? Tranquilinho, galera? Então tu vê, agora tu sabe onde é que vem essa fórmula. Não vem do além, não está na Bíblia. Na verdade a gente comparou as escalas termométricas e fez um teorema de Thales, né? Que é uma proporçãozinha ali entre os termômetros. E é exatamente essa fórmula que tu ganha na UFSC. Só que além de saber de onde é que ela vem, o mais importante é saber utilizá-la. E é isso que eu quero fazer agora. Eu quero fazer alguns exemplos de utilização da fórmula que vocês vão poder arriscar a partir de hoje em casa. Então vamos lá. Criada a fórmula que vai nos acompanhar até o final do ano, eu quero a ajuda de vocês aqui para fazer uns exemplos. Pessoal, me perdoem, tá? Me perdoem, eu sei que temos alunos aqui num nível altíssimo, mas eu preciso fazer o exemplo idiota também. Então o exemplo idiota seria, o enunciado seria assim: determine a temperatura de 30 graus Celsius na escala Fahrenheit. Essa é a pergunta mais idiota que pode aparecer nessa área. E eu acredito piamente que a grande imensa maioria de vocês faria sem a menor dificuldade. De qualquer forma, vamos lá. Já que eu quero passar de Celsius para Fahrenheit, adivinha quais partes da fórmula eu copio? Aqui tem o TC e aqui tem o TF, né, cara? É ridículo, é óbvio, não é isso? E adivinha onde é que vai o 30? Claro, né, cara? Se é Celsius, vai no C. Aí tu tira o TC e coloca 30 no lugar.
Por isso que física era para todo mundo achar ridículo. As pessoas têm dificuldade, eu não entendo por quê. Celsius, copia o que tem o C. Fahrenheit, copia o F. E já que é TC, tu bota no TC. Porra, cara, me pagam para ensinar isso para as pessoas, cara. E os caras, se ele caprichar, ele erra essa na prova mais básica. Mas aí tem alguma coisa errada na vida do cara, né? Tem alguma coisa que tem que ser investigada. 30 dividido por 5. 6. Aí é matemática ultra básica. Tá dividido, passa multiplicando. 6 vezes 9 é igual a TF menos 32. 6 vezes 9? Tabuada é fundamental, menos passa mais. Então a temperatura em Fahrenheit ficou 86 graus Fahrenheit. Observem que se o cara tá lá, né, passando as férias em Nova York, chique pra caramba, estudou, aí vai pra Nova York passar as férias. Aí anuncia lá na rádio, né, 86 graus amanhã. Meu Deus, o mundo tá acabando. Não, vai ser um dia quente, 30 graus apenas, beleza? Né? Então quando o cara tá lá na rádio nos Estados Unidos ou na Inglaterra, o cara vai receber, né, 86 degrees, certo? E não é um fim do mundo, é só porque ele está usando a escala Fahrenheit. É difícil transformar uma temperatura de uma escala para outra escala? É muito bom. Só que tu tem que ter humildade e tem que treinar, porque senão no dia da prova do vestibular o cara trava e não consegue nem a questão boba, tá? Então tem que dar uma treinadinha. Segundo tipo de pergunta, que é muito parecida e por ser parecida fica perigosa. Determine, ó, o enunciado daquela lá era assim, ó. Determine a temperatura de 30 graus Celsius na escala Fahrenheit. Olha só a diferença entre a pergunta agora. Calcule uma variação de 30 graus Celsius em um termômetro que mede em Fahrenheit. Hã? Poderia usar um raciocínio desse tipo, certo? Mas primeiro, vocês entenderam a diferença da pergunta? Tá muito clara a diferença da pergunta, né? Eu vou fazer uma colocação do dia a dia para ver se tu conecta uma coisa com a outra. Nós vamos nos encontrar às 3 horas. Ou nós vamos nos encontrar por 3 horas. Falei a mesma coisa? Não. Nada a ver uma com a outra, né? Mas a fala ficou parecida pra caramba, hein? Foi um por que mudou ali, não foi? A primeira fala era, nós vamos nos encontrar às 3 horas. Quer dizer que às 15 horas nós estamos juntos. E a outra fala foi, nós vamos nos encontrar por 3 horas. Quer dizer que, sei lá, a balada começa meia-noite e vai até às 3. Tudo bem pra vocês? Tu concorda que isso que eu acabei de falar tem tudo a ver, ó? Hã? Não. Tudo a ver. Isso aqui seria equivalente ao momento em que nós nos encontramos. Isso aqui seria equivalente ao tempo que nós ficamos juntos. Não é isso? Então quando eu falo 30 graus, quanto é que é em Fahrenheit? Tu bota na fórmula e calcula. Quando eu pergunto, mudou 30 graus no meu termômetro, no teu que é em Fahrenheit, mudou quanto? É outra pergunta. Dá até vontade de responder igual, mas é outra pergunta totalmente diferente. E para responder questões de variação, tu não vai usar fórmula, tu vai usar a regra de 3. Olha só que bobinho que fica. Vou comparar uma variação em Celsius com uma variação em Fahrenheit. Nós vimos pelos termômetros que quando varia 100 em Celsius, varia 180 em Fahrenheit. E quando varia 30 num, X no outro. Cruz, credo, acabou. Tu viu uma pergunta tão parecida com uma técnica tão diferente de solução, né? Só que vem cá, será que o mais gostoso é usar o 100 e o 180? Dá para dividir por 10, né? Fica 10 e 18, muito mais gostoso, né? E dá para dividir por quanto? Por 2. Quer dizer que quando varia 5 graus Celsius, varia 9 Fahrenheit. Tu vai ter que decorar? Tá onde? Tá na fórmula, tá embaixo da fórmula. Hã? Beleza? Então cuidado, se é uma temperatura, fórmula, e se é uma variação, regra de 3. E quem é que tu usa para fazer a regra de 3? Os números debaixo da fórmula. Beleza? Como é que finaliza isso aqui? Cruz credo, 5 vezes x é igual 30 vezes 9. Eu não vou multiplicar, embora eu saiba que dê 270, porque eu prefiro pegar o 5 que está multiplicando e passar dividindo. Aí eu acho mais gostoso dividir primeiro antes de multiplicar. 60 por 5. Desculpa, 30 por 5, perdão. 6. 6 vezes 9. Caramba! Quando num termômetro em Celsius subir 30 risquinhos, num termômetro em Fahrenheit, a variação vai ser de 54 risquinhos.
Vai dizer que o cara não fica meio confuso com isso, dá uma olhada. Ó. 30 é 86, mas uma variação de 30 é uma variação de 54. Que viagem, né? Quer dizer que se um termômetro em Celsius está medindo 30, tu pega um termômetro em equilíbrio em Fahrenheit e olha, vai estar dando 86. Mas se num termômetro em Celsius sobe de 100 até 30, até 130, perdão, de 100 até 130, subiu quantos degraus? 30, foi uma variação, não foi? Em Fahrenheit iria de 212 até 266. Ia subir 54 unidades. Olha como é diferente, hein? Temperatura é uma coisa, variação de temperatura é outra. Temperatura é tranquilo, vai na fórmula. Variação, abre o olho, regra de 3. Tranquilo até aqui? Essas aí são as questões mais básicas que podem aparecer nessa área. Vamos para uma questão um pouquinho mais apimentada. Uma questão um pouquinho mais apimentada, que tu também já deve ter enfrentado ano passado, é aquela que fala assim, ó. Uma temperatura medida em Fahrenheit apresenta um valor 10 vezes maior que a mesma temperatura medido em Celsius. Determine que temperatura é essa. Uma temperatura em Fahrenheit apresenta um valor 10 vezes maior que a mesma temperatura em Celsius. Que valor é esse? Quando eu li o enunciado, eu já passei por matematiquês isso aqui, ó. A temperatura em Fahrenheit é igual a 10 vezes a mesma temperatura em Celsius. Não foi o que o enunciado disse? Sim. Aí eu pego o formulário, TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Só por que tu não usou o TK? Não falou em diabo, por que eu vou usar o TK? E adivinha quanto é que eu boto no TF? 10TC. E acabou. Né? O tipo 3 mais famoso de probleminha aí. Ô, professor, não dava para dizer que esse era 10x? Tudo bem usar x, só que aí depois se tu usar x, tu pode esquecer se aquele x era Celsius ou Fahrenheit. E pode te complicar. Por isso eu recomendo que tu use TF e TC. Vamos ver como é que vai ficar. 9TC pode ser? 9TC igual, agora eu quero ver. 5TF. Isso, ou seja, já que nós não estamos com pressa, eu vou botar o parênteses ali, né, meus amigos? 9TC é igual. Mas eu não fiz a substituição, né? O que está faltando? No lugar do TF eu deveria ter colocado quanto, meus amigos? 10TC. Esqueci de fazer a substituição. Então aqui no lugar do TF tem quanto? 10TC. Muito obrigado, 10TC. Faz o cálculo de tudo. 5 vezes 10TC? 50TC. 5 vezes menos 32? Menos 160. Mais passa para o outro lado? Menos. Vai ficar 9TC menos 50TC é igual a menos 160. Quanto é que é 9TC menos 50TC? Menos 41. 41TC negativo, menos 41TC igual a menos... Está multiplicando, passa... TC é igual a menos 160 dividido por menos 41 e menos com menos. É isso aí. O senhor aí tem que dividir. Né, cara? Se for uma questão de vestibular discursiva, o cara vai dividir para dizer quanto é que é, né? Certo? Próximo de 4, não é isso? 160 dividido por 41 vai dar 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12. 10 menos 3 é 7. 5 menos 2 é 3. Abaixo 0. Certo? Vírgula para poder baixar o 0, óbvio. E aí? 9. 9 vezes 1, 9. 4 vezes 9, 36, beleza? E sobrou 1. Abaixo um 0. Não foi suficiente. 0 para poder baixar mais um 0. E aí 2, né? Mas tá de bom tamanho já, né? A temperatura deu 3,902 graus Celsius. E que temperatura seria em Fahrenheit se eu cobrasse? Quanto? Parabéns, garoto. A galera geralmente pede para substituir na fórmula toda, mas é mais prático substituir aqui. Parabéns. 10 vezes 3,9, 39,02 graus Fahrenheit. Problema 1, transformar temperatura em temperatura. Joga na fórmula. Problema 2, variação de temperatura. Regra? 3. Terceiro tipo de problema. O cara comenta alguma relação entre Celsius e Fahrenheit e pede qual é a temperatura. Tu puxa a fórmula e substitui na fórmula essa relação que ele disse. Por exemplo, se ele falasse assim, ó, a temperatura em Fahrenheit é o dobro menos 5 unidades comparada com a Celsius.
Seria 2 2TC menos 5. Pronto, substitui na formulazinha, toca a ficha, beleza? Vamos pro caso mais ninja. O caso mais ninja é o que eu vou te mostrar agora, o mais legal. Fala, meu querido. Como é que é? Eu usei o 5 e o 9 porque usar 5 e 9 é a mesma coisa que usar 50 e 90. Que é a mesma coisa que usar 100 e 180. Então eu poderia ter usado o 100 e 180, só que seria mais trabalhoso do que usar o 5 e 9. Ou seja, eu simplifiquei antes de começar. Certo? Da mesma forma, querido, olha só. Era 100, 180 e 100. Por que transformou 5, 9 e 5? Porque eu dividi todo mundo por 20. Quando eu divido um lado da igualdade por um número e o mesmo lado pelo mesmo número, a igualdade se mantém. Só que é mais gostoso trabalhar com 5, 9 e 5 do que com 100, 180 e 100. Beleza? Boa pergunta. Pessoal, vamos ao último caso. Eu só não entendi por que 273 é o mínimo. Cuidado, ó. Não é isso. Qual é a menor temperatura que existe em Kelvin, gente? Menos 200. A menor temperatura que existe em Kelvin é o zero. Certo? Na verdade, a menor temperatura que existe em Celsius é menos 273. Então, é isso que eu não entendi. Nós pode conseguir menos que isso? Não. Mais frio que Não, isso? não. Em laboratório, tá? 0 Kelvin é a menor temperatura que existe, tá? Em laboratório, a última vez que eu li sobre o assunto, isso muda do dia pra noite, tá? Os cientistas tinham conseguido isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 Kelvin. Essa, até pouco tempo atrás, era a menor temperatura que existia, certo? Isso seria menos 272,99998 no final. Certo? Então essa é a menor temperatura que existe. E por que não dá para baixar disso? Porque abaixo disso o átomo para de vibrar. E como a temperatura média é a vibração, quando a vibração acabou, não existe mais temperatura. Então é a menor que existe. Aí só para de repente tu ler alguma coisa e não achar que eu sou idiota, deixa eu já comentar. Spin, tu lembra do spin? Que é para onde o elétron gira dentro do átomo? Tem cara que diz o seguinte, ó, se eu inverter o spin do elétron vai ficar menos que zero. Entendeu? Eu não considero essa afirmação verdadeira. Então tem gente que diz que é possível ter, estudiosos de física, é possível ter menos 2 Kelvin, é só inverter o spin do lado oposto. Não, peraí. Se temperatura média de vibração, se o átomo parou é zero. Se ele voltou a vibrar, volta a temperatura. Agora se ele está vibrando para o outro lado, eu vou dizer que é negativa a temperatura? Não, nada a ver. Certo? Então eu discordo. Para mim e para os vestibulares, a menor temperatura que existe é o 0 Kelvin. Beleza? E abaixo disso é impossível porque o átomo parou de vibrar. Vamos à última questãozinha então dessa área, a que deixa os concorrentes apavorados, e é essa que tu precisa saber fazer. Porque quando tu souber fazer ela, tu vai dar trabalho para os teus concorrentes. Mesmo com medicina na UFSC, tu vai chegar junto. O negócio é o seguinte. Eu acredito que não usar o quadro todo é, de certa forma, privilegiar um grupo ou outro. Mas, se ninguém se incomodar, eu faço mais no meio. Certo? Porque se eu derramei baba em cima dessa galera ali, aquela galera merece baba também. Certo? A baba do professor transmite conhecimento. Certo? Por osmose, lembra osmose? O que vocês acham que a galera da frente aprende mais que a galera do fundão? Ô sujo, tô me chamando de burro. Galera, olha só, não fiquem magoados. O pessoal pediu para eu fazer aqui no meio o exemplo, eu farei, sem problema. Não se magoem, certo? Eu vou com vocês embora. Todos. Ó, o negócio é o seguinte. O exemplo mais perigoso que existe nessa área é aquele exemplo em que o cara cria duas escalas termométricas que não existiam. A escala Asdrubal e a escala Jezebel. E ele fala o seguinte, as escalas Asdrubal e Jezebel estão relacionadas pelo seguinte gráfico. E aí ele vai lá e monta um gráfico qualquer. Beleza? E aí ele vai lá e pergunta, determine quanto a temperatura de 50 graus Asdrubal vale na escala Jezebel. Essa é a pior. A pior questão que pode ter em termologia nesse começo é essa questãozinha aí. Só que dá para matar ela com os conhecimentos já estudados. Olha como. Primeiro, quando eu comparei duas escalas termométricas, eu comparei ela a partir de um gráfico ou a partir de um termômetro? Então a primeira coisa a se fazer nessa hora é transformar esse gráfico nojento em dois termômetros bonitos. O termômetro da escala Asdrubal e da escala... Quantas referências eu preciso? Só duas, né? Duas referências, não é isso? Aquela ali é a temperatura que eu quero descobrir. E olha só, não tá na cara que quando é 40 graus Asdrubal é 30 Jezebel? Tá na cara, não tá?
E atenção, o que mata o aluno é aquele ponto ali, ó. Quem tem dificuldade de interpretar gráfico não consegue reconhecer que ponto é aquele ali. 0 Asdrúbal, 20 Jezebel. Quem consegue relacionar aquele ali com 0, 20, entende o que está acontecendo. Aqui vai ser TA de temperatura Asdrúbal e aqui vai ser TG de temperatura Jezebel. Agora é só fazer o joelho, pé, cabeça, pé. Agora é só fazer o joelho, pé, cabeça, pé e correr pro braço. Vamos ver como é que vai ficar. O joelho, pé, cabeça, pé. Deixa eu ver. TA menos 0 sobre 40 menos 0. Vamos. Isso, joelho, pé, cabeça, pé. É isso aí. E agora o que eu faço? Daria para simplificar, mas o que eu faço para achar a resposta? Qual era a pergunta, gente? 50. Ah, 50 Asdrúbal são quantas Jezebel? Não é isso? Aí bota os 50 no A porque é TA, não é isso? Então vamos lá. 50 sobre 40, TG menos 20 sobre... Posso dividir por 10 embaixo aqui? Bem mais gostoso, né? Dividir por 4 é o mesmo que dividir 2 vezes por 2. 50 por 2. 25 dividido para 2. É 12,50 centavos, é isso aí. TG menos 20. Menos 20 passa para lá? 12,5 mais 20 é igual a TG. TG é igual a 32,5 graus Jezebel. É isso aí. Então esse caso aí é o caso mais delicado, porque o cara tem que pegar o gráfico, transformar no termômetrozinho, fazer o joelho, pé, cabeça, pé, para matar a charada. Essa é a questão top, certo? Professor, por que tu não pegou uma da apostila e já fez de exemplo? Porque a apostila, embora ela tenha vários exercícios, ela tem só uns 5 desse tipo. Se eu fizesse um, ia sobrar só 4 para te fazer. Então eu prefiro criar o meu aqui e deixar tu matar o da apostila. E pai, 4 da tarde, pai, terça e quarta-feira, o teu filho não pode estar em casa. Eles têm que estar aqui me perguntando e me perturbando na assistência de física e matemática, certo, pai? Então escurraça ele pro colégio e manda ele vir cheio de perguntas. Outra coisa que vai acontecer, na primeira assistência vai ter 50 caras apavorados. Aqui, eu sou humano, eu vou pegar uma pessoa e vou atender. Vou pegar outra pessoa e vou atender. Tem problema, o cara demora 5 minutos, tem problema, o cara demora 10 minutos. Então dá para fazer umas 10 questões por sorte na assistência, certo? E vão ter 50 pessoas sedentas por conhecimento. Quer dizer que eu não vou poder atender todas. E aí eu falo, venho na próxima semana, a gente continua bonitinho. Nos anos anteriores era diferente. Eu, romanticamente, acreditando que todo mundo viria sempre na assistência, eu chegava e falava, né, vou dar uma aula de graça a mais para vocês. Aí eu ia lá e duplicava a assistência, sem ganhar nada, só porque eu queria ensinar melhor. Aí o que acontecia? Nas 2, 3 primeiras semanas bombava a aula, só que de repente, terceira, quarta semana, só os 4, 5 caras que passam na federal é que continuavam vindo. O resto ficava no Facebook em casa. E eu broxava, né, porque era um cara romântico, não, eu vou dar aula em dobro de graça. Aí de repente não tem ninguém, né? Aí, ano passado o que aconteceu? De novo, vou dar aula de graça. Aí hoje não, esse ano eu não vou dar aula de graça. Se vocês continuarem vindo na assistência depois de um mês e continuar faltando tempo, aí sim eu vou dar aula de graça. Aula de graça para quem está na assistência, para quem é guerreiro e quer aprender. Mas eu só vou dobrar as assistências, sabe, pai? Se a galera estiver vindo e estiver faltando tempo para tirar dúvida, beleza? Porque, escutem o que eu vou falar. Depois de 2, 3 meses de aula, na assistência de física e matemática, vai ter 4, 5 cabeças, que são os caras que vão passar na federal. O resto vai fazer particular, fica em casa no Facebook, legal, né, pai? E dá a merda que dá depois, certo? Beleza? Então pensem muito sobre esse assunto, hein? Eu quero ver vocês aqui tirando dúvida a partir da semana que vem. Terças e quartas, às 4 da tarde. Um dia é física, outro dia é matemática. Galerinha, o negócio é o seguinte. 7 minutos! Só para introduzir a matéria que nós continuaremos na próxima aula de física E, eu vou gastar aqui esses minutinhos finais. O legal, cara, é que essa matéria que eu vou começar a te falar agora, chamada de transferência de calor, sabe quanto tempo eu estudei isso na faculdade? 1 ano. Eu fiquei 6 meses estudando, né? Era 5 aulas por semana. 6 meses Transcal 1, depois mais 6 meses em Transcal 2 e eu não sei merda nenhuma de transferência de calor. Eu poderia fazer mestrado em uma das áreas e depois doutorado numa parte de uma das áreas.
e mesmo assim ter dúvidas sobre a transferência de calor. Loucura, né? Eu lembro do meu professor, que é doutor, né, o papa da transferência de calor na Federal. Às vezes ele ia fazer um exercício ou outro do livro e tinha que pensar. Não, peraí, tá errado, vamos fazer de novo. Então tu vê, seres humanos, para poder ficar fera numa coisa, tem que estudar a vida toda, não adianta. Eu vou começar hoje com a transferência de calor mais simples de todas, a condução. Que história é essa de condução? Um exemplo clássico é o seguinte: faço uma fogueirinha lá no cantinho, boto lenha, álcool, fogo, tá pegando fogo lá, não se queimem, por favor. Eu peguei o vergalhão da construção civil, vergalhão que recheia essas vigas aqui, já viu? Os caminhões arrastando eles por aí. A Gerdau, né, um dos maiores produtores brasileiros de aço. Então peguei aqui um vergalhão da Gerdau e aí encostei a ponta do vergalhão lá na fogueira. E estou segurando aqui o vergalhão. O que vai acontecer? Larguei para não me queimar. O importante é tu saber que esse processo que faz o calor sair de uma ponta e chegar na minha mão é chamado de... Claro. Só que é importante tu saber como que ele ocorreu dentro do material. Os átomos do material sólido estão agarrados uns aos outros, né? Eles estão agarrados pela eletrosfera ou pelo núcleo? É a eletrosfera que é a casquinha, são as eletrosferas que estão agarradas. E eles estão parados ou vibrando? A matéria vibra o tempo inteiro, estão vibrando. Só que, até o sólido, né, o vergalhão, se eu entorto ele solto, depois eu volto para o mesmo lugar, né? Certo? Porque a ligação entre os átomos é rígida, tudo bem? Por isso que com um pouquinho de aço eu consigo levantar toneladas, certo? Porque ele é super rígido, é super resistente. Quando eu coloquei uma ponta lá na fogueira, esses átomos começaram a ser lambidos pelo fogo. E a agitação deles aumentou ou diminuiu? Ah, peraí. Se esse cara começou a vibrar mais, o vizinho dele que está agarrado nele também não vai vibrar mais automaticamente? E o vizinho vibra mais, e o vizinho vibra mais. E átomo a átomo, essa vibração vai contagiando os vizinhos. E aí, quando os átomos da minha mão começarem a vibrar mais, está me queimando, eu vou largar. Tu viu? Átomos saculejantes vão contaminando os laterais e vão vibrando os laterais até que o calor chegue na minha mão. Então, no processo de condução, na transferência de calor chamada condução, a primeira coisa importante de saber é que o calor é transmitido átomo a átomo. Essa palavra é uma palavra importante. E por que será que eu usei o material sólido para fazer o exemplo? Porque a condução ocorre principalmente nos materiais sólidos. Principalmente nos sólidos. Ô professor, por que tu não bota somente? Porque não é somente. Se um líquido está em contato com uma superfície sólida aquecida, o líquido vai se aquecer por condução. Se um gás, por exemplo, não tem gás em volta do meu corpo agora? Tem, né? Esse gás se aquece com o meu corpo, não é? Certo? O meu corpo está a 36 graus, a temperatura aqui está um pouco abaixo de 36, embora nós estejamos passando calor. Então, o gás que está me envolvendo está aquecendo por condução. Porém, quando eu exemplifiquei, eu usei um material sólido para ficar mais claro. Então, o material onde a condução fica mais nítida, nos sólidos. E no vestibular, a pegadinha qual é? Podemos afirmar que a condução ocorre somente nos sólidos. É uma sacanagemzinha, tu viu como é sutil o detalhe? Então não é somente. Na aula que vem eu vou te falar da convecção e da radiação. Convecção ocorre somente nos fluidos e a radiação ocorre nos três meios materiais, inclusive no vácuo. Mas aí já é a aula que vem. Amigo, tu tá cheio de tarefa, hein? Um monte de questão de termologia para resolver, questõezinhas de física C. Não usem drogas, usem preservativos. E na sexta-feira que vem eu quero vocês bem descansados, hein? Muito obrigado pela atenção e até mais. Quem tiver alguma dúvida pode chamar que eu vou atender.